Oi, tudo bem com você? Vamos aprender a fazer o modelo dessa calcinha, que é o modelo tanga, é o modelo fechado. E atrás ela é meio fio. Eu fiz essa calcinha com inspiração do biquíni da Virgínia, né? Só que a Virgínia ela só usou a parte de cima, o bojo. E então eu fiz a calcinha, né, para combinar com a parte de cima. Vou gravar também, né, fazer a aula também daqui, ó, da parte de cima. A Virgínia, ela só usou a parte de cima em crochê. A de baixo não foi em crochê, não. Então eu fiz a aula dessa calcinha para combinar, né, com o bojo. Aqui, ó. E os materiais que eu usei foram a linha de algodão da Cleia Dupla. Essa cor é o terracota. Usei também o craft. Não, desculpa, esse aqui não é o craft, não. Esse aqui é o amêndoa. Usei também o amêndoa. Vou botar tudo na descrição do vídeo. Usei o amêndoa, o craft. O craft é o Cleia 1000, que você vai usar o fio que vem aqui de dentro do novelo e o fio que vem fora. Você vai usar assim, ó, duas linhas, duas pontas de fio. Duas pontas aqui da linha. Usei o nude, que é do Cleia duplo. Usei o chocolate quente, também Cleia dupla. E usei o branco. Esse branco é da Pinguim, da Bella Fashion. Usei cola pano para fazer o arremate. A cola pega 1000, né, que é a cola universal, a cola de artesanato, que é para fazer o acabamento dos elásticos. Fita métrica. Tesoura, que eu não peguei, para fazer o arremate. E para cortar o forro, né, que esse forro é o forro de poliamida, é o forro próprio para biquíni, forro de poliamida. Tá vendo? Ele tem elasticidade, ó. É forro próprio para forrar biquíni. Forro de poliamida. A agulha que eu usei foi a de 2,5. Usei também marcadores. Aqui. Usei marcador. E usei uma agulha menor do que a 2,5. Né? Você vai usar também uma agulha menor do que você for usar para fazer a sua peça, né? Porque a numeração da agulha, ela depende do seu ponto, depende do material que você estiver usando, né? Da tensão do seu ponto. E eu fiz o biquíni com linha de algodão, mas se você quiser fazer, pode fazer com o fio biquíni, né? Fio próprio para biquíni, aqueles fios que tem elastano, como o fio biquíni. A agulha menor é para poder fazer o acabamento aqui dos lados, ó. Certo? Faz a peça, aí faz um acabamento de pontos baixos e depois faz outro para colocar o elástico, né? Outro acabamento de pontos baixos para poder prender o elástico. Por que eu faço eu passo primeiro um acabamento de pontos baixos? Porque os pontos baixos, ó, ele forma esses gominhos aqui, tá vendo? Esses gominhos, ó. E aí fica muito mais fácil na hora de colocar
o forro, porque você vai passar a linha de costura, a agulha de costura aqui, ó, dentro dos gominhos, para ir costurando o forro. Fica muito mais fácil. E por que eu usei uma agulha menor? Para não interferir aqui na largura, ó, para não ficar com esse fundo aqui, ó, assim, ó, muito largo, ok? E usei o elástico roliço de 2,5. E eu uso uns moldes, né? Eu só faço meus biquíni, as calcinhas dos meus biquínis usando um molde. Então eu usei aqui o molde do tamanho P. Mas se você ainda não adquiriu o molde, é só você seguir a aula, é só você seguir a medida, né, que eu explico na aula. Né? Outra coisa, outra informação. Esse molde aqui, eu fiz ele já tem um ano e alguns meses, né, que eu fiz esse molde e trabalho com ele. E eu percebi que, né, a dificuldade, né, que você tem em colocar o forro, né, a dificuldade para colocar um forro. Então foi o que eu fiz. Eu fiz um molde, é o mesmo molde, só que eu adaptei esse molde aqui, ó, ele mais estreitinho aqui dos lados. Por quê? Porque aí você vai seguir aqui, né, o molde com a agulha que você tá trabalhando, tá tecendo, né, com a numeração da sua agulha que você tá tecendo, e você não vai precisar trocar de agulha, usar uma agulha menor, né, para poder fazer aqui, ó, o acabamento aqui dos lados de pontos baixos e depois outra carreira de pontos baixos, né, para poder colocar o elástico. Porque aqui, ó, ele já está na medida já menor, né, mais estreitinho aqui, ele tá meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, então é 1 centímetro. 1 centímetro mais, meu nome? 1 centímetro menor aqui dos lados, entendeu? Não tá assim larguinho, ó, como esse. Esse daqui tem 4 centímetros, tá vendo? É o tamanho P. E esse aqui eu fiz com 3,5 centímetros, certo? Justamente para você não ter o trabalho de ficar trocando de agulha, ok? Mas é o mesmo molde, é a mesma altura, né? É a mesma quantidade de correntinhas para fazer aqui o cos, para fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do cos. É o mesmo tamanho de elástico, a medida do elástico. É tudo igual, certo? Então, quando você, né, for adquirir a modelagem, né, vai ser essa daqui, ok? Não vai ser mais essa, ó. Porque para poder facilitar, né, o seu trabalho, facilitar a sua vida, você não precisar ficar trocando de agulha, ok? E quem já tem esse molde aqui, quem já, né, adquiriu esse molde aqui, que já está lá no grupo VIP, não se preocupa que eu vou disponibilizar esse daqui, certo? Eu vou disponibilizar esse daqui, ok? Então, né, já tá tudo explicadinho, já deu para entender, né? Então vamos ao passo a passo da aula da calcinha modelo tanga. Atrás é meio fio, né? E eu fiz com inspiração no bojo de um biquíni que a Virgínia usou para combinar com o bojo, ok? Então vamos à aula. Vamos começar fazendo aqui, ó, esse quadrado aqui, que é o fundo, né, da calcinha, da parte da frente da calcinha. Então aqui eu tô fazendo o tamanho P. E aqui eu vou fazer 4 centímetros de correntinhas iniciais. Vou pegar aqui a linha, a cor terracota. Vou dar aqui uma laçada inicial.
e vou fazer uma certa quantidade de correntinhas até completar 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou medir aqui no molde, ó, no risco aqui do molde. Ó, certinho aqui no risco da modelagem. Não ficou assim, ó, faltando e nem passando. Ficou certinho aqui no risco da modelagem, que é os 4 centímetros. Vou pegar aqui a fita métrica pra gente tirar a dúvida. Aqui, ó. 4 centímetros certinho. E agora eu vou subir carreiras de pontos altos até eu atingir aqui, ó, a altura de 5 centímetros. Até eu chegar aqui, ó, certinho aqui no risco, ó. 5 centímetros. Então, aqui no meu ponto, deram 11 correntinhas, né? Aí no seu, você vai ver quantas correntinhas deram, conforme a linha que você esteja usando, né? A agulha, a numeração da sua agulha e a tensão do seu ponto. O importante, né, é que aqui, ó, pro tamanho M, tem aqui 4 centímetros de correntinhas, certo? Iniciais, né? Se você tem um molde, você vai seguir aqui a medida do molde, o tamanho que você, né, queira fazer, né, esteja fazendo através do molde. Se você não tem o molde, você vai fazer aqui, ó, os 4 centímetros, certo? Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, ó. 1, 2, para dar aqui a altura do meu ponto alto. E vou contar aqui, da primeira aqui correntinha aqui da agulha, eu vou contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. E na terceira eu vou fazer um ponto alto, ó. Laçada na agulha. E na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir pontos altos para cada correntinha aqui, ó, da minha base, ó. Até eu chegar na última correntinha. Ó. Vou fazendo aqui pontos altos para cada correntinha aqui da base. É muito importante não fazer essas correntinhas aqui iniciais apertadas, para não ter dificuldade aqui no começo da peça, né, na execução aqui do começo da peça. Então, aqui vou fazendo pontos altos para cada aqui correntinha até eu chegar no na minha última correntinha, ó. Deixa eu contar aqui. Quantos pontos altos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui na última correntinha, 11. Né? Porque se eu fiz 11 correntinhas, eu tenho que ter 11 pontos altos. Certo? Você vai ver aí quantas correntinhas você fez e a mesma quantidade tem que ter de pontos altos. Agora eu vou virar aqui o trabalho. E aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui da base, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, ó. Vou introduzir aqui a agulha no primeiro ponto alto da base. Vou puxar aqui o fio e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2, para dar a altura do meu ponto alto. Se você começa aqui com 3 correntinhas, você pode fazer as 3 correntinhas, certo? Para mim, 2 correntinhas já dá a altura aqui do meu ponto alto. E agora eu vou seguir aqui, ó, pontos altos para cada ponto alto aqui de base, até eu chegar no meu último ponto alto. E eu sei que aqui eu tenho 11 pontos altos. Então, em todas as carreiras, até eu atingir os 5 centímetros, eu tenho que ter 11 pontos altos. Aqui na minha peça, né? Você vai ver aí na sua. Possa ser que a sua dê menos correntinhas, ou mais, ou possa ser que seja igual aqui a minha, certo? Então, aqui, ó. Não posso esquecer aqui, ó, do último ponto alto. Aqui, ó. Vou botar aqui em cima aqui da modelagem, ó. Certinho aqui no risco. Certinho aqui no risco do molde. Não ficou assim, passando e nem faltando. Vou virar novamente aqui o trabalho, a peça. E aqui, no primeiro ponto alto da base, eu vou fazer 2 correntinhas e vou seguir com pontos altos para cada ponto alto da base. Aqui, para ficar mais fácil, ó, para na hora, né, que voltar
não esquecer de nenhum ponto, eu vou marcar aqui com o marcador a primeira aqui correntinha, ó. Aqui é o primeiro ponto alto que eu fiz, ó, as duas correntinhas, né, para dar a altura do ponto alto. Vou tirar aqui o molde. E agora aqui eu vou seguir, ó, pontos altos para cada ponto alto aqui da base, até eu chegar lá no meu último ponto alto. Eu não posso esquecer de ponto nenhum. Ó. Então, vou seguindo aqui, pontos altos. Aqui. Até eu chegar aqui no último ponto alto. Aqui, ó, da base, ó. Vou virar novamente aqui o trabalho, né? E vou fazer aqui duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto alto, vai ficar mais fácil para eu visualizar o último ponto. E vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto de base. Eu vou fazer aqui essa sequência, né? Essa sequência aqui de carreiras de pontos altos até eu atingir 5 centímetros de altura, ó. Então, eu vou seguindo aqui com meus pontos altos. Aqui. Até eu atingir os 5 centímetros aqui de altura, ó. E aqui onde está o marcador, é o meu último ponto alto aqui, ó. Vou virar o trabalho novamente. No primeiro ponto alto, duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar, é para facilitar, para não esquecer de fazer o último ponto. E vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto da base, até eu atingir 5 centímetros de altura. Eu vou fazer aqui o meu, você vai fazendo aí o seu, e quando eu atingir os 5 centímetros, eu volto. Fiz aqui os 5 centímetros de altura de pontos altos, né? Carreiras de pontos altos para cada ponto alto aqui da base, ó. Tá vendo? Ficou certinho aqui no risco do molde, não ficou assim, faltando e nem passando. Certinho aqui na altura, aqui, os 5 centímetros. Vou pegar aqui a fita métrica pra gente tirar aqui, ó, a dúvida aqui, ó. Aqui, ó. 5 centímetros, tá vendo? 5 centímetros certinho de altura. Agora, deixa eu botar o molde aqui pra lá. Agora aqui nessa carreira eu vou fazer aumentos de 2 pontos altos juntos. Então eu vou virar aqui, ó, o meu trabalho e eu faço os aumentos sempre no segundo ponto alto aqui e no penúltimo ponto alto. Mas se você tem o costume de fazer seus aumentos aqui no primeiro ponto alto, você pode fazer, certo? Então aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. E aqui no segundo ponto alto aqui da base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Dois, formando um aumento de 2 pontos altos. Vou pegar aqui meu marcador para marcar aqui meu primeiro ponto alto. Aqui, ó. Para na hora que eu voltar, não esquecer desse último ponto. E vou continuar aqui fazendo pontos altos para cada ponto alto aqui da base, até eu chegar no penúltimo ponto alto, onde eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Seguindo aqui, pontos altos para cada ponto alto da base. E aqui no penúltimo ponto alto eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. 1, 2. E agora eu vou fazer aqui um ponto alto, ó. No meu último ponto alto, um ponto alto. Vou virar aqui o trabalho e nessa próxima aqui carreira eu não vou fazer aumentos. Eu vou seguir pontos altos para cada ponto alto aqui da base, ó. Então aqui, no primeiro ponto alto, duas correntinhas,
para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar o meu primeiro ponto alto. E agora, no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, ó. E vou seguindo pontos altos para cada ponto alto da base, porque essa carreira não tem aumento. Então, eu vou seguindo até eu chegar lá no último ponto alto. Aqui, ó. Ponto alto para cada ponto alto aqui da base, sem fazer aumentos. Até eu chegar no meu último ponto alto. Aqui. Aqui. Agora eu vou colocar aqui em cima da modelagem, aqui em cima do molde, ó, certinho aqui no risco da modelagem, tá vendo? Não ficou assim, ó, faltando e nem passando, certo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, as minhas sequências de carreiras. Agora eu vou fazer 2 carreiras com aumento e outra sem. 2 carreiras com aumento e outra sem. 2 carreiras com aumento e outra sem. Até eu chegar aqui, ó, na altura aqui, ó, do risco da modelagem, certo? Então, daqui do começo até aqui onde tem o risco da modelagem, a altura é de 19 centímetros, certo? Aqui no molde tá marcando 21 centímetros, aqui, ó. 21 centímetros tá marcando aqui no molde, porque é a altura total da calcinha P, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar a 19 centímetros de altura, porque esses 2 centímetros aqui, ó, é o cos, certo? Então, com o cos, a calcinha P tem 21 centímetros de altura, certo? Então, você que tem um molde, você vai fazer, né? Se você tem um molde, você vai fazer até chegar aqui, ó, no risco da modelagem, que são 20 centímetros de altura, né? Se você não tem um molde, você vai seguindo aqui as carreiras até chegar a 20 centímetros, até chegar a 19 centímetros de altura, certo? E aqui, ó, aqui, quando terminar de chegar nos 20 centímetros de altura, tem que ter aqui, ó, 13 centímetros de largura, certo? Se você tem um molde, você vai subir até chegar aqui, ó, na linha da modelagem, certo? Se você não tem um molde, você vai subir, né, os 19 centímetros e tem que terminar aqui, né, a largura aqui da calcinha, da frente da calcinha, tem que terminar aqui, ó, com 13 centímetros, certo? Então, na minha sequência, eu vou fazer 2 carreiras com aumento e outra sem, 2 com aumento e outra sem. Possa ser que na sua sequência você faça todas as carreiras com aumento, entendeu? Possa ser que você faça uma carreira com aumento e outra sem, uma com aumento e outra sem. Ou então, que quando chegar aqui no meio, todas as suas carreiras têm aumento, certo? O importante é seguir, ó, o risco aqui do molde, ok? E se você não tiver o molde, o importante é quando você fizer a sua sequência, é aqui em cima, ó, terminar aqui com 13 centímetros de largura. Quando terminar, que você subir aqui, né, que você chegar aos 19 centímetros de altura, tem que ter aqui 13 centímetros de largura, certo? Se você não tiver o molde. Você vai fazer 19 centímetros de altura, né, sequência da sua carreira, e vai ter que ter 13 centímetros de largura. E se você tem um molde, é só você seguir, né, aqui o risco da modelagem, importante, porque aqui não pode passar do risco, assim, passar do risco e nem ficar assim faltando. Então, você vai seguir a sua sequência até chegar aqui, ó, na altura aqui, ó, do risco da modelagem. Ok? Então, aqui, eu vou dar aqui uma laçada, vou cortar o fio, porque agora eu vou mudar a cor, né? Vou fazer aqui a troca da cor. Deixa aqui um bom espaço aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Deixar aqui, ó, um bom espaço. Aqui, ó, de fio pra cortar, porque depois, né, vamos fazer o arremate. Ó. E vamos fazer aqui a troca aqui de cor.
Vou pegar aqui agora a linha branca. Aqui. E aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui da base, eu vou introduzir aqui a agulha, vou dar a laçadinha inicial. Aqui. Vou puxar aqui o fio aqui pra frente, ó. Já vou escondendo aqui esse fio. Vou dar duas laçadinhas aqui, ó. Duas correntinhas, que é pra dar a altura do meu ponto alto. E nessa carreira aqui, eu vou fazer com aumento. Então, aqui, ó, no meu segundo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Ó, já vou arrematando aqui o fio, ó. E vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto da base. Quando eu chegar no penúltimo ponto alto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Ó, já vou aqui escondendo o fio. Vou pegar aqui esse fio, jogar aqui para trás, essa linha, depois eu vou arrematar. Aqui, ó, para fazer o arremate, né? Vou cortar ela. Passar a cola e cortar. Então, eu vou seguindo aqui. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos juntos, porque essa carreira é com aumento na minha sequência. E no último ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou virar aqui o trabalho. No primeiro ponto alto, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou marcar, né? Porque quando eu voltar, fica mais fácil para eu ver o último ponto. Eu não posso esquecer de ponto nenhum. E agora, essa carreira aqui, eu vou fazer novamente uma carreira com aumento. Porque na minha sequência são 2 carreiras com aumento e uma sem. 2 com aumento e uma sem. Então, nessa próxima carreira, vou fazer um aumento no segundo ponto alto de 2 pontos altos juntos. Ó. Então, essa carreira aqui é com aumento, ó. Aqui, vou seguindo. Até eu chegar lá no penúltimo ponto alto e fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Aqui, ó. Aqui. Quando eu chegar aqui no penúltimo ponto alto, aqui, ó, por isso que é bom marcar, tá vendo? Pra gente não se perder onde é que fica o último ponto alto. Agora aqui é o penúltimo, que eu vou fazer 2 pontos altos juntos, um aumento. E aqui no último ponto alto, um ponto alto, ó. Então, eu já fiz aqui, ó, as minhas 2 carreiras de aumento. E a próxima carreira é 100, né? Porque a minha sequência são 2 carreiras com aumento e outra 100. Vou aqui virar. E aqui no primeiro ponto alto, 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar meu primeiro ponto alto. E vou seguindo agora aqui pontos altos para cada ponto alto aqui da base, sem aumentos. Ó. Aqui, pontos altos para cada ponto alto aqui da base, sem aumento. Até chegar no último ponto alto, ó. Pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Puxar aqui linha. Aqui, ó. E aqui no penúltimo ponto alto, ó. Um ponto alto, que essa aqui não tem aumento, essa carreira. E no último ponto alto, um ponto alto aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui em cima do molde, ó, certinho aqui no risco da modelagem, tá vendo? Não ficou passando, assim, passando, e nem faltando, certinho aqui no risco. Então, agora aqui eu vou seguir, né, as minhas sequências, né, com as trocas aqui de cores. Eu vou cortar aqui o fio, ó.
Aqui. E agora eu vou pegar, né? A cor agora vai ser o nude. Aqui. Vou fazer essa carreira aqui, né? Pra você ver como é que eu faço aqui, ó. Como é que eu escondo aqui esse fio, certo? Então, ó, vou botar o molde pra lá. Aqui. Deixa eu marcar aqui meu último ponto alto, que eu não marquei. Pronto. Agora aqui, ó. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto alto. Faço a laçadinha aqui inicial. Puxo o fio aqui pra frente, ó. 2 correntinhas. Aqui, ó. Nessa minha carreira agora aqui vai ter aumentos, porque a minha sequência são 2 carreiras com aumento e outra sem. Então agora aqui vai ser com aumento essa carreira. Então aqui no segundo ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Um aumento de 2 pontos altos juntos. Marcar aqui o primeiro ponto alto. E agora vou seguindo pontos altos para cada ponto alto aqui da base. E quando eu chegar lá no penúltimo ponto alto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Deixa eu puxar aqui linha. Aqui, ó. Vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Quando eu chegar no penúltimo ponto alto, vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Aqui. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos, ó. Vou desmanchar aqui porque eu vou esconder esse fio, né? Eu disse que ia mostrar como é que eu escondo aqui o fio para fazer o acabamento. Peraí, deixa eu desmanchar aqui uns pontozinhos. Aqui uns pontinhos aqui. Ó, você vai pegar aqui, ó, e vai botar aqui pra frente, tá vendo? Que é pra poder esconder ele, ó. Aí vai fazer aqui, ó, ponto alto, já prendendo aqui a linha, ó. Tá vendo? Ó, e vai fazendo aqui o ponto alto. Dá uma puxadinha aqui, só pra não ficar assim atrapalhando, ó. Ponto alto. Aqui no meu penúltimo ponto eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos, ó. Já vou escondendo o fio, ó. Tá vendo? Escondendo aqui, ó. E aqui no meu último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Escondi o fio. E aqui, ó, esse fio aqui, essa linha, eu vou passar ela pra trás, ó. Aqui na carreira aqui, ó, que eu fiz o branco, vou, ó, introduzir aqui a agulha e vou jogar esse fio aqui pra trás, ó, tá vendo? E depois eu vou fazer o arremate. Agora aqui, essa próxima carreira vai ser com aumento, né? Porque na minha sequência são 2 carreiras com aumento e outra sem. Então aqui, ó, uma carreira com aumento, a próxima também é com aumento, ó. 2 correntinhas, vou marcar. 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. E vou seguindo aqui, ó. No segundo ponto alto, um aumento de 2 pontos altos juntos, porque na minha sequência são 2 carreiras com aumento e uma sem. E agora eu vou seguir pontos altos para cada ponto alto aqui da base, até eu chegar no penúltimo ponto alto, que eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Aqui, ó. Ponto alto para cada ponto alto aqui da base. E quando eu chegar ali no penúltimo ponto alto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Deixa eu desembolar aqui a linha. Aqui, ó. No penúltimo ponto alto aqui, vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. E aqui no último ponto alto, onde está o marcador, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, ó. Um ponto alto.
Vou virar aqui novamente o trabalho. E nessa carreira aqui eu vou fazer sem aumentos, né? Porque a minha sequência é 2 carreiras com aumento e outra sem. Então aqui, ó, 2 carreiras com aumento e outra sem. 2 com aumento e a próxima é sem. No primeiro ponto alto, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Marca aqui. Marca o primeiro ponto alto. E vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto da base, sem aumentos, porque essa carreira aqui não tem aumento. Então, eu vou seguindo aqui até eu chegar lá no último ponto alto, ó. Vendo? Pontos altos para cada ponto alto da base. Aqui, ó. Quando você fizer, marque, né, o primeiro ponto alto, ó, no começo da carreira e no final da carreira, porque fica mais fácil, né, para você não perder nenhum ponto. Aqui, pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Vai fazendo devagarinho, se você é iniciante, não entendeu, pode perguntar, tirar dúvida, mandar mensagem, que eu respondo. Aqui, ó. E aqui, ó, já tá o marcador no último ponto alto, um ponto alto aqui em cima dele, ó. Agora eu dou aqui uma laçada para cortar o fio. Vou colocar aqui, ó, em cima aqui do molde. Tá vendo? Certinho aqui, ó, no risco da modelagem, tá vendo? Ó, não tá aqui faltando e nem passando, ok? Então, eu vou seguir aqui a minha sequência de cores até eu atingir aqui, ó, o risco da modelagem, aqui, até eu atingir aqui a altura de 19 centímetros de altura, vendo daqui pra cá, daqui, ó, até aqui em cima já tá o risco da modelagem, tem 19 centímetros de altura. Então, eu vou seguir aqui com as minhas sequências, você segue aí com a sua sequência, e se você, né, novamente, não tiver o molde, né? Se você não tiver o molde, você vai fazer aqui até atingir aqui, ó, 13 centímetros de largura, 19 centímetros de altura e 13 centímetros de largura. Você vai fazendo aí sua sequência, né? O importante é que chegue aqui, né? Se você não tem um molde, é que chegue aqui, ó, a 13 centímetros de largura. E se você tem um molde, você vai fazendo e colocando em cima do molde, porque não pode ficar assim, ó, passando e nem faltando. Tem que seguir certinho aqui o risco aqui da modelagem, certo? E se você não tem um molde, você vai fazer a sua sequência e quando chegar aos 19 centímetros de altura, tem que ter 13 de largura, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas sequências e quando eu terminar, né, eu volto. Terminei aqui a minha sequência, tá vendo? De 2 carreiras com aumento e outra sem, 2 carreiras com aumento e outra sem, certo? Aqui, ó, até eu atingir aqui o risco da modelagem aqui. Aqui tem aqui, ó, 19 centímetros de altura, ó. Tá vendo aqui, ó? Peraí. Aqui. 19 centímetros de altura. Temos aqui. Certo, ó? Total aqui, 19 centímetros de altura. E aqui temos, ó, certinho, tá vendo? 13 centímetros de largura. Ok? Então, aqui eu fiz, ó, comecei com 4 centímetros aqui de correntinhas, né, tamanho P. Subi carreiras de pontos altos para cada ponto alto da base, até eu atingir aqui 5 centímetros de altura. Aí, aqui eu fiz uma carreira com aumento e outra sem, né, fiz aqui, ó, comecei aqui o fundo aqui da calcinha, né, com terracota. Aí, as minhas sequências ficaram 2 carreiras com aumento e outra sem. 2 com aumento e outra sem. Então, eu fiz 3 carreiras aqui no branco, 3 carreiras no nude, 3 carreiras aqui no craft, 3 carreiras aqui no pérola. Aí, eu fiz 2 carreiras no chocolate quente, uma carreira no branco e uma carreira no terracota.
certo? Então, a minha sequência foram 2 carreiras com aumento e outra sem, 2 com aumento e outra sem, ó. Tá vendo? 2 com aumento e outra sem. E aqui, na última, eu terminei com uma carreira de aumentos de 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz aqui, total aqui, na altura, 19 centímetros de altura, tá vendo? E na largura, 13 centímetros de largura, ok? Agora, vamos fazer aqui a parte de trás, ó, o fundo aqui da parte de trás. Aqui, depois a gente vai fazer o arremate. Quando terminar aqui tudo, faz o arremate. Eu vou mostrar aqui como é que faz o arremate de um, né? Pra você ver, ó. Vou pegar aqui a minha cola pano aqui. Ó, deixa eu botar o molde pra lá. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou puxar aqui a linha, ó. Tá assim, né? Ó, eu vou puxar, vai enrugar, tá vendo? Eu vou puxar aqui, ó. Vou passar aqui um pinguinho aqui de cola, ó. Aqui um pinguinho de cola. Vou cortar, ó. E vou puxar aqui novamente, ó. Aí, tá vendo? A linha aqui entrou, ó. Não se preocupe que essa cola, quando secar, ela some, né? Não fica assim, manchadinho, não. Aí, aqui novamente, ó. Vou puxar aqui, ó, a linha. Vou botar aqui um pinguinho aqui de cola, ó. Vou cortar. E vou puxar, ó. E o fio vai ficar aqui dentro, ó. Tá vendo? Dos pontos, ó. Tá vendo aqui, ó. Certo? Então, quando eu acabar aqui a calcinha toda, aí eu vou fazer aqui o arremate. Agora, vamos fazer aqui o fundo da parte de trás aqui da calcinha. Aqui, eu vou marcar aqui a primeira carreira aqui, ó. A primeira carreira de pontos altos, eu vou marcar aqui da parte da frente. Porque quando eu fizer ali a parte de trás, né, pra eu saber que aqui começa a primeira carreira da parte da frente. É bom marcar. Eu gosto de usar o marcador, porque ajuda bastante, né? E principalmente para quem é iniciante, é bom botar o marcador para não estar se perdendo. Aqui atrás, eu vou fazer toda na cor terracota, né? Para não ficar precisando fazer troca de cores. Se você quiser fazer a sua, igualzinho que você fez aqui na parte da frente, você faz, certo? Eu vou fazer aqui atrás ela toda de uma cor só. Vou fazer no terracota. Então, vou pegar aqui a linha. Deixa eu passar a cola pra lá. Tirar aqui. E aqui, ó, vou pegar aqui a parte da frente. Aqui, ó, na minha base, eu fiz aqui 11 pontos altos, né? Você vai ver aí quantos pontos altos você fez na sua. Quando é na sua, quantos pontos altos tem. Aqui na minha base tem 11 pontos altos. Então, eu tenho que fazer aqui essa primeira carreira com 11 pontos altos também. Então, eu vou fazer aqui 3 carreiras de pontos altos para cada ponto alto aqui da base, certo? Então, aqui, ó, vou pegar aqui o primeiro ponto alto, a linha da laçadinha aqui, a laçada inicial. Vou aqui puxar o fio, ó, aqui pra frente. Vou subir com 2 correntinhas para dar a altura aqui do meu ponto alto. Vou marcar a minha primeira aqui, ó, o primeiro ponto alto, e vou seguindo aqui em pontos altos para cada ponto alto de base. Então, se eu fiz 11 pontos altos aqui no começo, né, do fundo da frente, eu tenho que fazer aqui pro fundo aqui de trás também 11 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3 aqui. Você vai ver quantos pontos deram aí no seu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último ponto 11. Vou virar novamente aqui, ó, trabalho. Aqui no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou marcar.
E vou fazer agora aqui pontos altos para cada ponto alto de base. Já fiz uma carreira, aqui a segunda carreira de pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Aqui. Penúltimo ponto alto. E aqui, ó, no último ponto alto, um ponto alto. Já fiz duas carreiras. Agora eu vou virar novamente o trabalho para fazer a terceira carreira de pontos altos, ó. No primeiro ponto alto, duas correntinhas. Vou marcar meu primeiro ponto alto. E agora aqui vou fazer pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Até eu chegar no meu último ponto alto, ó. Penúltimo. E agora aqui o último ponto alto. Agora eu vou fazer carreiras de diminuição, que é para formar o meio fio, né? O modelo atrás, meio fio. Então eu vou agora aqui, vou virar meu trabalho. Aqui, ó, no primeiro ponto alto eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, para dar a altura do meu ponto alto. Agora aqui, a partir do segundo ponto alto, eu vou fazer uma diminuição, ó. Laçada na agulha, introduz a agulha no segundo ponto alto, ó. Pego o fio lá de trás, fico com três correntinhas, ó. Tá vendo? 3 elozinhos aqui. Pego o fio, vou tirar 2 elos e vou ficar com 2 elos na agulha. Pego o fio novamente e no terceiro ponto alto, vou introduzir a agulha, vou pegar ali, ó, puxar o fio lá de trás. Tô com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas na agulha. Pego o fio novamente e tiro as 3. Fiz uma diminuição, ok? E vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. Marquei aqui meu primeiro ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui, ó. No primeiro ponto alto eu fiz um ponto alto. No segundo e no terceiro que eu fiz a diminuição. E agora eu vou seguir aqui pontos altos. Vou seguir pontos altos para cada ponto alto da base, até eu sobrar aqui, ó, 3 pontos altos. Por quê? O que eu fiz aqui no começo da carreira, a diminuição, eu tenho que fazer igualzinho aqui no final, certo? Então aqui, ó, eu vou deixar 3 pontos altos. Então eu vou seguindo aqui pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Ó, sobraram 1, 2, 3. 3 pontos altos para eu fazer a diminuição, ó. Laçada na agulha, aqui no ponto alto, introduzo a agulha, puxo, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2 laçadas, fico com 2 laçadas na agulha. Laçada na agulha novamente, no próximo ponto alto, introduzo a agulha, pego o fio lá de trás, fico com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2 laçadas, pego o fio novamente e tiro as 3. E aqui, ó, no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então eu fiz aqui minha primeira carreira aqui de diminuição. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer novamente, ó, a segunda carreira de diminuição. Eu vou fazer carreiras de diminuição até eu ficar só com 3 pontos altos, certo? Até sobrarem aqui, ó, só 3 pontos altos. Então aqui, ó, no primeiro ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto, ó. 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou marcar o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer a diminuição. Laçada na agulha, introduzo a agulha aqui no ponto alto, ó. Puxo o fio, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha. Pego o fio novamente, no terceiro ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio lá de trás,
fico com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro as 3 de vez. E vou fazer pontos altos para cada ponto alto da base, até sobrar aqui 3 pontos altos, ó. Então, vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto da base, até sobrar 3 pontos altos, ó. Aqui, tá marcado. 1, 2, 3. Não é isso? Deixa eu conferir aqui. Aqui, 2, 3. Então, aqui ainda faço um ponto alto aqui, ó. Então, aqui, ó. No próximo, eu vou fazer uma diminuição, ó. Laçada na agulha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, pego o fio, tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha. Pego o fio novamente, aqui, ó. Introduzo aqui, no ponto alto aqui. Tô com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2, fico com 3. Pego o fio novamente, tiro as 3 de vez. E aqui no meu último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Fiz outra carreira de diminuição. Como eu falei, eu vou fazendo até sobrarem só 3 pontos altos. Porque eu estou fazendo o modelo meio fio. Vou virar aqui, trabalho a peça. E agora aqui, ó, no primeiro ponto alto, 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar. E agora eu vou fazer pontos altos para cada ponto alto de base, até sobrar lá no final 3 pontos altos. 1, 2, 3. Desculpa. Agora aqui, ó. Sobraram aqui, ó, os 3 pontos altos. Tá vendo? Desculpa. Aqui, ó. 1, 2, 3. Laçada na agulha, introduzo aqui no ponto alto. Pego o fio, fico com 3 pontos altos. Laçada na agulha, tiro 2 pontos altos, fico com... Desculpa, tiro 2 elozinhos, fico com 2 elos na agulha. Laçada de novo, introduzo aqui no próximo ponto alto, puxo, fico com 4 pontos altos. Pego o fio, tiro 2 laçadas na agulha, fico com 4 pontos altos, não, fico com 4 correntinhas. De tanto falar ponto alto, que tudo a gente quer falar ponto alto. Fiquei com 4 correntinhas, né? Aí puxei agora aqui, fiquei com 3. Ó, fazer novamente, peraí. Aqui, ó. Sobraram aqui 3 pontos altos. Laçada na agulha, introduzo aqui no ponto alto, puxo o fio lá de trás, fiquei com 3 elozinhos. Laçada novamente, tiro 2 elos, fico com 2 elos na agulha. Laçada novamente no próximo ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio lá de trás, fico com 4 elozinhos. Laçada na agulha, tiro 2 elozinhos, fiquei com 3. Laçada na agulha, tiro os 3 elos de vez. E aqui, no meu último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Vou virar aqui. Vou fazer agora aqui, ó, 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou marcar. E agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, laçada na agulha, vamos fazer aqui a diminuição, ó. Introduzo aqui a agulha, puxo, fico com 3 laçadas. Pego o fio, tiro 2, fico com 2 laçadas. Novamente, pego o fio, introduzo aqui a agulha no próximo ponto alto, puxo, fico com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro as 3 de vez. E aqui, ó, me sobraram aqui, ó, 3 pontos altos. Então, novamente, a mesma coisa, ó, fazer diminuição. Laçada na agulha, introduzo o fio, pego lá de trás, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2, fico com 2. Laçada na agulha, introduzo aqui no próximo ponto alto, pego o fio lá de trás, fico com 4 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro 2 laçadas, fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro as 3 de vez. E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no meu último ponto alto, ó. Então, agora aqui, ó, eu tô com 3 pontos altos. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Agora aqui eu vou, ó, fazer agora aqui pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Mas antes, vamos achar aqui o meio da calcinha, ó. Fiz aqui os arremates e fiz as diminuições
até eu chegar aqui, ó, com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Até sobrar 4 pontos altos. Agora eu vou fazer carreiras de pontos altos para cada ponto alto da base. Mas antes eu vou achar aqui o meio da calcinha. Deixa eu tirar aqui esse marcador. Vou achar aqui, ó, o meio da calcinha. Aqui é o fundo da parte da frente, né? Aqui, ó, onde estava aqui com o marcador. Deixa eu marcar aqui novamente. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui é a primeira carreira do fundo da parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira carreira da parte do fundo da frente, ó, e vou unir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dobrar assim, ó, pra achar o meio da calcinha, certo? Ó, novamente, vou pegar aqui a primeira carreira da parte da frente e vou, ó, colocar aqui assim, ó. Vou unir aqui, ó, pra achar aqui o meio da calcinha, ó. Achando aqui o meio, eu vou marcar. Vou achar aqui a carreira do meio. Marquei. Agora eu vou acertar aqui, ó. Aqui é a primeira carreira da parte da frente. Aqui. E aqui são as carreiras do fundo da parte de trás, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui certinho. Aqui. Então, aqui agora, ó, eu vou contar quantas carreiras eu tenho que fazer aqui de pontos altos para cada ponto alto aqui da base, até eu chegar aqui, ó, na carreira do meio, ó, onde eu achei, tá vendo? Onde eu encontrei aqui, ó, onde eu marquei a carreira do meio. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras. Não é isso? Peraí, deixa eu acertar aqui. Bota aqui certinho, ó, o fundo aqui. Aqui, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras. Então, eu tenho que fazer 6 carreiras de pontos altos para cada ponto alto da base. Aqui me sobraram, ó, 4 pontos altos, né? Que eu deixei aqui, fiz a diminuição até eu atingir 4 pontos altos para eu fazer aqui o meio fio. Então, eu vou fazer aqui 6 carreiras de 4 pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Certo? E você vai marcar aí, vai achar o meio da sua calcinha, né? Aqui, ó, que você fez. Vai, ó, botar aqui a primeira carreira aqui do fundo da parte da frente, aqui em cima, pra achar o meio da calcinha. Vai botar aqui certinho, ó, e vai ver quantas carreiras você vai ter que fazer de pontos altos para cada ponto alto da base. Aqui eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou virar o trabalho. E vou virar o trabalho. E agora, eu vou tirar aqui, ó, esse marcador aqui, ó, que são os primeiros pontos, né? Primeiro ponto alto aqui, ó, do início aqui da calcinha. Vou tirar aqui, porque eu vou usar esse marcador. Aqui, ó. Então, agora aqui, ó, vou virar o trabalho. E aqui, no primeiro ponto alto aqui da base, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Se você faz 3 correntinhas, você pode fazer, né, subir com as 3 correntinhas. E aqui, no segundo ponto alto da base, eu vou fazer outro ponto alto, ó. E vou seguindo pontos altos para cada ponto alto aqui da base, ó. São 4 pontos altos. Já fiz 3, 4. Vou marcar aqui o primeiro ponto alto, né, que é para facilitar, para não esquecer ele na hora de fazer, de voltar. E vou marcar aqui minha primeira carreira, porque eu tenho que fazer 6. Né? Então, aqui, ó, já fiz uma carreira de pontos altos para cada ponto alto da base. Vou virar aqui o trabalho, ó. E aqui no primeiro ponto alto, vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. E vou seguindo
pontos altos para cada ponto alto aqui da base, ó. Deixa eu marcar aqui o primeiro ponto alto. E vou seguindo pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Eu vou fazer essa sequência até eu atingir 6 carreiras, né? Porque eu contei ali, né? Eu tenho que fazer 6 carreiras que é para chegar ali na carreira do meio. Então eu vou fazer aqui as 6 carreiras e quando eu terminar eu volto. Fiz aqui as 6 carreiras. Ó, cheguei aqui, ó, certinho na carreira do ponto do meio, né? Que eu achei aqui, ó, no meio da calcinha. Na carreira aqui do meio da calcinha. Vou tirar aqui esse marcador. Aqui fiz as 6 carreiras. Cheguei aqui, ó, na carreira do meio. E agora eu vou fazer carreiras de aumentos, de 2 pontos altos juntos. Todas as carreiras agora vão ter aumentos, que é para formar o triângulo que fica aqui, ó, na parte de trás, aqui no bumbum, né? Para formar o triângulo. Então, eu vou fazer todas as carreiras com aumento, certo? Então, aqui, ó, vamos contar aqui quantas carreiras aqui faltam. 1, 2, 3, 4. Aqui é o ponto do meio, né? A carreira do meio, eu não conto, vou contar aqui de cima. 1, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho que aqui, ó, fazer 12 carreiras com aumentos de 2 pontos altos juntos. Só que tem uma regrinha. Aqui na parte de trás, vamos fazer uma carreira a menos do que a parte na frente. Quando a gente faz assim, ó, o modelo meio fio, modelo fio dental, a parte de trás é sempre uma carreira a menos do que a parte da frente. Só se você for fazer aquele modelo tradicional, né? E a parte de trás é a mesma coisa da parte da frente, então a quantidade de carreiras é a mesma, a altura é a mesma. Mas quando você faz o modelo fio dental ou meio fio, a parte de trás é sempre 1 centímetro a menos do que a parte da frente. Ou seja, é sempre uma carreira a menos do que a parte da frente. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? 12 carreiras. Só que eu vou fazer 11. Então eu vou fazer aqui. Voltei aqui. É porque eu estou gravando à noite. E eu estou usando a lanterna. E a luz da lanterna, né, apagou aqui 2 vezes. Mas eu já encaixei ali a tomada. Então, como eu estava falando, a parte de trás, quando o modelo é fio dental ou meio fio, é sempre uma carreira a menos do que a parte da frente. Se for o modelo tradicional, é a mesma quantidade de carreiras, certo? Então, agora eu vou fazer as carreiras com aumentos para formar o triângulo aqui no bumbum. E eu vou fazer aqui uma carreira a menos do que a parte da frente. Então, aqui é a carreira do meio da calcinha. E eu vou contar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer 11 carreiras de aumentos. Então, eu vou virar aqui o trabalho. Vou virar aqui. E aqui no primeiro ponto alto aqui da base, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. No segundo ponto alto da base, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Se você tem o costume de fazer o aumento no primeiro ponto alto, você pode fazer. E agora, aqui, ó, no penúltimo ponto alto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. E no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Vou virar aqui o trabalho. Vou marcar aqui, ó, que eu fiz a primeira carreira. Né? Eu tenho que fazer 11 carreiras de aumento. Já fiz aqui a primeira. E agora aqui, no primeiro ponto alto da base, eu vou fazer 2 correntinhas. Espera que ficou folgado aqui. Vou fazer aqui 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. No segundo ponto alto da base, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Vou seguir aqui pontos altos
para cada ponto alto da base, até eu chegar no penúltimo ponto alto. Aqui, ó. Cheguei no penúltimo ponto alto e vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. E no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, viro o trabalho. E no primeiro ponto alto da base, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. No segundo ponto alto da base, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Vou seguir pontos altos para cada ponto alto da base, até eu chegar no penúltimo ponto alto, onde eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, vou fazer um aumento de 2 pontos altos juntos. E no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui, ó, essa sequência de carreiras. Essa sequência aqui de carreiras de aumentos. Para formar aqui, ó, o triângulo. Até eu atingir aqui, ó, a minha penúltima carreira, né? Até eu fazer aqui 11 carreiras de aumentos. Porque a parte de trás tem que ter uma carreira a menos do que a parte da frente. A parte de trás é sempre 1 centímetro a menos do que a parte da frente, quando for o modelo fio dental e meio fio. Então, eu vou seguir aqui as minhas carreiras e quando terminar, eu volto. Fiz aqui minhas carreiras de aumento até eu atingir aqui, ó, uma carreira a menos do que a parte da frente, certo? E agora, eu vou fazer aqui um acabamento de pontos baixos aqui, ó, em volta aqui, ó, da calcinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui nas pernas, ó. Esse lado aqui e desse lado aqui. Uma carreira de pontos baixos. Eu vou pegar aqui a linha na cor amêndoa, né, pra fazer aqui esse acabamento de pontos baixos. E vou pegar uma agulha de numeração menor, né, do que eu usei pra fazer o biquíni. Por quê? Pra não interferir aqui, ó, na largura, certo? Porque depois eu vou vir com outra carreira de pontos baixos para colocar o elástico, depois que eu forrar a calcinha. Então, aqui, ó, tem os pontos altos aqui deitados. Então, aqui, ó, vou introduzir aqui a agulha, certo? E vou dar uma laçada inicial. Vou puxar essa laçada aqui pra frente. Aqui. Da outra aqui, ó, laçada. Peraí que ficou aqui apertado. Deixa eu fazer essa laçada aqui mais folgadinha. Vou desmanchar aqui. Vou dar aqui a laçada inicial. Vou puxar aqui pra frente. Ó. Vou formar aqui um ponto baixo. E agora aqui, ó, nos pontos altos deitados, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Aqui, ó. Aqui. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo aqui, ó, pontos baixos para cada ponto alto aqui, ó, deitado. Não tem regra aqui, não. Você vai introduzindo aqui a agulha, ó, nos pontos altos aqui deitados. E vai fazendo, e vai formando, ó, os pontos baixos, certo? Aqui, ó. Ó. Vai formando aqui uns pontos baixos. Introduz a agulha, um ponto alto aqui deitado e faz um ponto baixo, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui, ó, um acabamento aqui de pontos baixos por toda a volta aqui, ó, da calcinha, que é onde vai formar aqui, né? Aqui do lado das pernas, certo? Aqui. Aqui, ó. Depois, quando eu fizer, né? Tô aqui, passar aqui, ó. Passar aqui os pontos baixos aqui. Por toda aqui em volta da calcinha. Chegar aqui no último ponto, eu vou cortar o fio e vou vir para passar do lado de cá, certo? Desse outro lado, ó. Então, já passar aqui, ó, nas pernas. Um acabamento de pontos baixos aqui, desse lado
e desse lado, certo? Então eu vou fazer aqui o meu e você faz aí o seu. Dei toda a volta aqui, ó, de pontos baixos, tá vendo? Desse lado e desse lado aqui. E agora eu peguei aqui o meu forro de poliamida, vou colocar a peça em cima do forro, a parte da frente para cima e a parte de trás, tá vendo aqui, ó, o avesso para baixo aqui, ó, do forro, certo? E vou cortar aqui, ó, deixando aqui mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro aqui. Eu não vou cortar aqui rentinho não, certo? Eu vou deixar aqui, ó, corta aqui assim mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, porque a gente vai virar aqui, ó, né, para poder costurar, certo? Então não é para cortar assim o forro rente aqui na peça, não. É para deixar aqui um espaçozinho, né, e cortar. Então eu vou cortar aqui o meu forro, né, posicionar aqui direitinho, vou cortar. E depois eu vou mostrar como é que eu coloco aqui o forro. Já cortei aqui o forro, já alfinetei. Deixei aqui, ó, um espaçozinho, não cortei rente. Né? Se você quiser deixar um pouco mais, você pode também. Já coloquei aqui, ó, a linha da agulha aqui de costura. E agora eu vou mostrar aqui como é que eu forro. Repara que aqui, ó, tem uns gominhos, tá vendo? Aqui, ó. Quando formamos aqui os pontos altos, aqui, né, forma aqui esses gominhos, ó. Aqui, ó. Vou chegar aqui mais pertinho. Forma esses gominhos aqui, ó. E aqui na lateral da calcinha, quando passamos a carreira de pontos baixos, também forma aqui, ó, esses gominhos. Então é por isso que eu passo aqui em volta aqui da calcinha uma carreira de pontos baixos antes de colocar o forro. Por quê? Porque ó, facilita na hora de colocar o forro, que eu vou passando a agulha aqui, ó, por dentro desses gominhos e vou costurando, passando a agulha por dentro desses gominhos e vou costurando o forro. Então fica muito mais fácil. E na hora de colocar o elástico, né, eu vou, ó, fazendo aqui outra carreira de pontos baixos, né, pegando aqui, ó, nos pontos baixos. Fica, né, mais fácil também, facilita mais, né, e fazemos mais rápido, né, porque como eu falei, tempo pra gente é dinheiro, né. Agora aqui eu vou prender a linha de costura aqui na peça, ó. Dá um pontinho aqui pra prender a linha, dá um nozinho aqui, ó, passa aqui por dentro aqui do elo pra dar um nozinho. E agora eu vou dobrar aqui, ó, vou dobrar pra fazer o acabamento, ó. E agora eu vou costurar aqui o forro, aqui, ó. Pega aqui no forro, tá vendo? E passa aqui, ó, por dentro do elo, ó. Então aqui, ó, vou jogando a linha aqui pra trás, ó. E aqui vou pegar, introduzir a agulha aqui, ó, no gominho. Aqui no gominho. E ó, e pegando aqui no forro, ó. E vou costurando. Jogo aqui a linha pra trás, vou pegando aqui no gominho, ó, coloca a agulha aqui dentro do gominho, fura aqui o forro, puxa o fio e vai costurando. Vou dobrando aqui, ó, pra fazer o acabamento, joga a linha pra trás, coloca aqui, ó, a agulha de costura dentro do gominho, furo o forro, ó, e vou costurando, ó, ó como vai ficando. Tá vendo? Novamente, jogo a linha aqui pra trás. Ó, tem um gominho. Passo a agulha de costura por dentro do gominho. Furo o forro. Tá vendo? Aqui, ó.
E vou costurando. Tá vendo como facilita aqui, ó, os gominhos pra gente costurar? Ó. Tá vendo? Como é muito mais rápido. Aqui, ó. A gente seguindo aqui a direção aqui dos gominhos pra gente se basear, ó. Ó como vai ficando, ó. Tá vendo aqui, ó? Não aparece nem a linha, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui o lado direito e aqui o lado avesso. Olha como vai ficando bonitinho o acabamento. Não é porque o nosso trabalho é artesanal, né, que não tem que ter acabamento. Tem que ter sim. Acabamento nas nossas peças é tudo. É um trabalho artesanal, faz com calma, com carinho, para ficar uma peça bonita, né, um acabamento bonito. E a cliente sempre voltar e indicar o nosso trabalho, né, para as colegas dela, para outros clientes, não é isso? Aqui, ó. Não precisa apertar esse ponto e também não deixar folgado demais. Não pode deixar assim, porque vai ficar aparecendo a linha, tá vendo? E também não é pra apertar demais assim, não. Vamos deixar, ó, frouxinho, porque vamos passar o elástico, né? E tem que esticar, os pontos tem que esticar junto. Aqui, ó. E se apertar demais, quando a cliente vestir, que tá com o elástico que vestir, vai estourar aqui os pontos todos. E se deixar folgado demais, vai ficar ali aparecendo a linha. Ó. E aí vamos costurando, ó, até chegar lá na ponta. Quando chegar lá na ponta, eu volto para mostrar. Aqui, ó. Chegar lá na ponta, eu volto para mostrar aqui a lateral, ó. Tá vendo? Não costure folgado demais, para não ficar assim, ó. Deixar assim folgado, ó. Costurar folgado assim, ó. Vai ficar aparecendo a linha. E nem apertar demais aqui o ponto, porque, como eu falei, na hora que a cliente vestir, que tá com o elástico que vestir, que esticar no corpo, vai, né, quebrar aqui essa linha, certo? Então, ó, vamos fazendo aqui com calma. Na hora de forrar, forre com calma. Na hora de colocar o elástico, coloque com calma. Não tenha agonia nem pressa, né? Para poder ficar um acabamento perfeito. Então, quando chegar lá na ponta, eu volto. Cheguei aqui na ponta e agora eu vou costurar aqui dos lados, ó. O gominho aqui que formou, né, quando eu fiz a carreira aqui de pontos baixos, ó. Então, vou introduzir a agulha aqui no gominho. Aqui, ó. Vou introduzir aqui a agulha no gominho e vou furar aqui o forro, ó. Aqui depois eu vou fazer o arremate. Aqui, ó, dessa linha. Aqui, ó. E vou costurando, ó. Vou dobrando aqui o forro pra fazer aqui, ó, o acabamento. Introduzo a agulha aqui no gominho, ó. Furo o forro e vou costurando. Jogo a linha pra trás, ó. Gominho, introduzo a agulha aqui no gominho, furo o forro e vou costurando. Igualzinho como eu fiz ali na parte de cima. Novamente, introduzo aqui a agulha no gominho, furo o forro, ó, vou costurando. Jogo a linha pra trás, introduzo a agulha aqui no gominho, furo o forro e vou costurando, tá vendo? Ó como fica bonitinho. Ó aqui a parte aqui da frente, ó. Tá vendo o direito aqui da peça? Como não aparece aqui a linha. Então, eu vou costurar aqui, ó. Por toda a volta aqui da peça. Chegar aqui em cima, fazer a mesma coisa. Aqui do lado, ó. Vou costurando, vou fazendo aqui também, ó. A mesma coisa, até chegar aqui em cima. E quando eu terminar de colocar o forro, eu volto pra gente fazer as cordinhas aqui laterais, né? Que é pra formar aqui o cos. E depois colocar o elástico. Então, eu vou fazendo aqui o meu, vou colocar aqui o forro aqui no meu. E você vai colocar aí no seu. Forrei aqui a calcinha toda. Ó, como fica bonitinho o acabamento. Forrei a calcinha. Já fiz o arremate. E agora, eu vou fazer aqui as correntinhas para formar aqui o cos. Então, aqui, no meu molde aqui, né, que eu estou fazendo aqui o tamanho P, fala que eu tenho que fazer aqui, ó, mostra aqui, né, no molde que eu tenho que fazer aqui 28 centímetros de correntinhas para formar o cos. 28 centímetros de correntinhas, não são 28 correntinhas, são 28 centímetros de correntinhas.
Então, eu vou fazer aqui uma certa quantidade de correntinhas até eu atingir 28 centímetros. Então, aqui, ó, são 28 centímetros de correntinhas aqui para o tamanho P para formar o cos, né? E lembrando que são em centímetros, são 28 centímetros, não são 28 correntinhas. Então, aqui, vou colocar aqui, ó, introduzir a agulha no primeiro ponto alto aqui. Peraí, porque aqui eu fiz o arremate. E aqui onde eu passei a cola aí. Pronto, agora. Vou dar aqui a laçada inicial. Vou puxar essa laçada aqui pra frente. E aqui eu vou fazer uma certa quantidade de correntinhas até eu atingir 28 centímetros. Então, vou fazendo aqui e você vai fazendo, né, as suas correntinhas aí. Não faça essa correntinha aqui, ó, apertada, né? E nem folgada demais, né? Também pra quando for passar aqui o elástico não ficar aqui um buraco. Ó, façam elas aqui sem apertar, né? E sem ser assim, ó, assim, ó, folgada assim demais, tá vendo? E nem assim, ó, apertadinha, ó, apertando assim, ó, o ponto, certo? Que é pra não ficar com excesso aqui de correntes, né? Na hora que for colocar o elástico, fica aqui franzindo. Ó. Tá vendo? Vai aqui fazendo suas correntinhas, sem apertar e nem folgada demais. Até chegar a 28 centímetros de comprimento aqui, ó. Fiz aqui meus 28 centímetros de correntinha, ó. Aqui, ó. 28 centímetros de correntinhas. Aqui no total, no meu aqui deram 79 correntinhas. E agora, eu vou pegar aqui, ó, a parte de trás aqui, do biquíni. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui, no primeiro ponto alto, aqui da base, ó. Pra prender aqui essa correntinha. Peraí que aqui, deixa eu apertar mais aqui pra não ficar tão folgado aqui. Aqui, e agora, ó, um ponto baixo. E agora aqui, para cada ponto alto aqui da base, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base. E vou seguindo até chegar lá no último ponto alto, ó. Ó. Tá vendo? Vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base. Quando você for prender aqui sua correntinha, veja, antes de prender, né? Veja se tá certinha, se não tá aqui pelo avesso, assim, ó. Certo? Bota aqui a correntinha certinha pelo lado direito, ó. Aqui, ó, certinha aqui pelo lado direito pra poder prender ela. Então, vou seguindo aqui com meus pontos baixos. Até eu chegar lá no último ponto alto, ó. Um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base. Aqui. Ó, penúltimo ponto. Aqui foi onde eu fiz o arremate, aí passei a cola. E agora aqui, ó, o último ponto. E agora aqui, eu não fiz aqui 79 correntinhas, desse lado também eu vou fazer as 79 correntinhas, né? Então, quando você fizer suas correntinhas, você vai medir, né, para dar os 28 centímetros de correntinhas. Vai ver quantas correntinhas deram aí no seu ponto para atingir os 28 centímetros. E a mesma quantidade de correntinhas que você fez desse lado aqui, você vai fazer esse lado também. Eu fiz aqui 79 correntinhas, então eu vou fazer aqui as minhas 79 correntinhas e vou, ó, prender aqui com um ponto baixo, né, no primeiro ponto alto aqui da base. Vou seguindo aqui pontos baixos para cada ponto alto aqui da base,
E quando eu chegar aqui no último ponto alto, eu volto. Certo? Eu volto, porque vamos fazer aqui, ó, pontos altos para cada correntinha aqui da base. Então, quando chegar aqui no meu último ponto alto, né, aqui, ó, no meu último ponto alto, eu volto para mostrar como é que vamos fazer aqui os pontos altos em cima das correntinhas, para formar o cos. Cheguei, ó, aqui no penúltimo ponto alto, né, fiz um ponto baixo, e aqui no último ponto alto, onde eu fiz aqui uma correntinha, né, comecei a fazer aqui a correntinha, eu vou introduzir aqui a agulha, ó, na correntinha, na primeira correntinha aqui. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? E agora aqui eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui, para cada ponto alto, para cada correntinha aqui da base, eu vou fazer um ponto alto, ó. Aqui, ó. Para cada correntinha aqui da base, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, ó. Tá vendo? Um ponto alto para cada correntinha aqui da base. Que eu vou formar aqui o cos, né? Então, aqui, ó, no molde, aqui, mostra aqui, ó. Aqui é o cos, certo? Então, aqui tem 2 centímetros de cos, certo? Então, eu vou fazer aqui esta carreira aqui de pontos altos para cada ponto alto aqui da base. Desculpa, para cada correntinha aqui da base, ó. Vou fazer aqui, ó. Pontos altos aqui, ó. Toda a correntinha. Aí vou seguindo aqui com pontos altos aqui, ó. Em cima aqui dos pontos baixos aqui na parte de trás. Vou seguindo aqui. Pontos altos aqui, ó. Por toda a correntinha. E aí, novamente aqui, ó, na parte da frente eu vou fazer aqui, ó, pontos altos para cada ponto baixo aqui da base. E quando eu chegar aqui, ó, quando eu chegar aqui no final, né, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui para unir. Quando chegar aqui no final, eu volto, certo? Para mostrar como é que vamos fazer, certo? Então, você vai fazendo aí os seus pontos altos por toda a volta aqui, ó, da peça aqui, ó, por toda a correntinha aqui, fazer pontos altos. Aí, aqui na frente, ó, vai fazer pontos altos para cada ponto baixo aqui da base. Novamente, aqui na correntinha, vai fazer uns pontos altos aqui na correntinha. Vai chegar aqui na parte da frente aqui do biquíni, ó, aqui, ó, da calcinha. Vai fazer aqui, ó, pontos altos para cada ponto baixo aqui da base. E quando chegar aqui, no final, vai unir com ponto baixíssimo. Eu vou mostrar como é que faz, né? Porque depois vamos fazer novamente outra carreira de pontos altos, porque aqui tem que ter 2 centímetros aqui de cos, ok? Então, eu vou fazer aqui o meu e você vai fazendo aí os seus pontos altos. Fiz aqui, né, por toda a volta aqui do cos, os pontos altos. E agora aqui, ó, fiz meu último ponto alto e vou unir. Né, vou fechar aqui esse ponto com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu tinha feito aqui, ó, 3 correntinhas. Vou introduzir aqui a agulha, vou puxar o fio e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Tá vendo? E agora eu vou subir aqui 3 correntinhas e novamente eu vou fazer outra carreira aqui de pontos altos, ó. Vou fazer pontos altos aqui para cada ponto alto aqui da base. Pontos altos aqui na parte de trás para cada ponto alto aqui da base. Vou seguindo aqui com pontos altos. Aqui na parte da frente, ó, pontos altos para cada ponto alto da base. E quando eu chegar aqui no final, que eu fizer aqui meu último ponto alto, eu vou unir com um ponto baixíssimo. A mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos, né? A minha segunda carreira aqui de pontos altos aqui pro cos, né? Porque o cos tem que ter 2 centímetros aqui de altura. Então, eu vou fazer aqui o meu. E você vai fazer aí, né, na sua peça, aí na sua calcinha, né, a outra carreira aqui de pontos altos, ó. Subir aqui 3 correntinhas e agora aqui, ó, para cada ponto alto aqui da base, eu vou fazer um ponto alto, ó, tá vendo? É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na primeira carreira. É só repetição, certo? Então, eu vou terminar aqui, né, dar a volta aqui no cos, com os pontos altos, chegar aqui no final, vou unir com ponto baixíssimo. A mesma coisa que eu fiz aqui na parte de baixo, nessa carreira de baixo, eu vou fazer aqui na carreira de cima.
fiz aqui, ó, meu último ponto alto, tá vendo? Ó, fiz pontos altos aqui por toda a volta aqui do cos, tá vendo? Segunda aqui carreira de pontos altos. E aqui no meu último ponto alto, né, eu vou fazer aqui o fechamento, ó, onde eu fiz as 3 correntinhas. Vou introduzir aqui a agulha, vou puxar meu fio lá de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma laçada e vou cortar aqui o fio, ó. E agora aqui, eu vou fazer aqui o arremate. E vamos agora colocar o elástico. Vou colocar o elástico aqui, ó, na parte aqui da perna, aqui da calcinha. Aqui. E depois, aqui no cos. Ok? Cortei aqui o elástico. Aqui no molde, ó. Aqui no molde P. Né? Mostra aqui que para as pernas são 58 centímetros de elástico, tá vendo? Perna 58 centímetros, com o meu molde P. Então, cortei aqui, ó. 2 aqui elásticos com 58 centímetros, né? Pra passar aqui na perna. Aqui, ó. Colocar aqui, né? Aqui, ó. Em volta aqui. E depois colocar aqui desse lado. Eu cortei aqui com 58 centímetros, né? Que eu tô usando aqui o molde P. E aqui, para o cos, são 68 centímetros. Então, aqui, ó, cortei 68 centímetros para eu passar aqui no cos. E eu peguei aqui a minha cola pegaminho, né, que é a cola universal. Voltei aqui, ó, pinguei aqui um pouquinho de cola aqui na ponta do elástico. Ó, passei a cola, pinguei aqui. Que é pra na hora que eu for costurar, né, unir aqui, ó, ponta aqui com ponta, não desfiar aqui esse elástico, certo? Então, em todas as pontas aqui dos elásticos, né, eu passei aqui a cola. Ok? Então, aqui é o elástico do cos. Vou botar aqui pra cá, porque vamos colocar o elástico primeiro aqui nas pernas. Vou pegar aqui o elástico. Aqui a linha. E com a mesma agulha que eu fiz aqui, ó, o acabamento. Desculpa, balançou aqui a câmera. E com aqui a mesma agulha que eu fiz o acabamento aqui, ó, de pontos baixos, eu vou fazer outra carreira de pontos baixos colocando o elástico. Porque eu vou usar aqui a mesma numeração da agulha, né, que é a numeração menor. Pro fundo aqui, como eu já tinha explicado, aqui, ó, não ficar largo, certo? Que aqui, quando eu terminar aqui, esse fundo aqui, ele tem que ter 5 centímetros aqui de largura. Então, aqui, vou pegar aqui o elástico. Pegar fio aqui, puxar aqui linha. Aqui, ó, vou começar aqui, né, pela parte aqui da frente. Esse lado. Vou introduzir aqui, em qualquer ponto. Aqui. Vou dar aqui a laçada inicial. Vou puxar aqui essa laçada aqui pra frente. Tá vendo? E agora aqui, ó, vou botar aqui o elástico. E agora, eu vou fazer aqui pontos baixos para cada ponto baixo aqui da base, prendendo aqui esse elástico, ó. Laçada aqui, né, pra formar o ponto baixo, o primeiro ponto baixo. E agora eu vou seguindo aqui, ó, com pontos baixos. Eu vou fazer aqui uma certa quantidade aqui de pontos baixos, ó. Tá vendo? Vou fazendo aqui meus pontos baixos. Prendendo aqui o elástico, ó. Tá vendo? Vou fazendo aqui os pontos baixos para cada ponto baixo aqui da base. E vou dar aqui uma leve puxada. Não é para puxar demais, para poder a calcinha não ficar torta. Senão a calcinha aqui ela vai entortar, certo? Ó, uma puxadinha aqui, que é para poder dar a elasticidade, ó. Uma leve puxada, ó. Novamente. Vou fazendo aqui, ó, pontos baixos, ó. Prendendo aqui o elástico. Tá vendo? Aqui, ó. Pontos baixos, ó. Ó. Vendo a certa quantidade aqui de pontos baixos. E vou dar aqui, ó, uma puxadinha, ó. Tá vendo? Que é pra calcinha aqui, ó, ficar com elasticidade, certo? Ó,
Não vai puxar de mais nem de menos, né? Tem que ter aqui, ó, elasticidade, ó. Ó, tá vendo? Novamente, vou fazendo aqui pontos baixos, ó. Uma certa quantidade aqui de pontos baixos. Aqui. Tá vendo? Ó. E dando aqui, ó, aquela puxadinha, ó. Tá vendo? Pra ter elasticidade aqui na peça, ó. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta aqui, ó. Aqui, tá vendo? Por toda a perna aqui eu vou fazer. Aqui na parte da frente, aqui, aqui ó, no meio fio aqui. Aqui na parte de trás. Não puxem demais, não puxa demais, porque senão a calcinha vai ficar torta. Se você puxar, chegar aqui, ó, nessa parte aqui de trás, e puxar demais, essa calcinha vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar torta. Não é pra puxar demais, é pra puxar. Atenção, que você puxa o elástico, é pra dar elasticidade, ó, na calcinha. Tá vendo? Elasticidade aqui na peça. Então, eu vou passar o elástico todo aqui, certo? Vou passar aqui, ó, no cós aqui embaixo, o elástico, dando aquela leve puxada, passando o elástico, dando a leve puxada, até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui no final, cheguei aqui no final, eu vou costurar, ó, vou unir aqui com a linha de costura, né? Cada um tem sua maneira aí de costurar, né? Seu jeitinho de costurar, tá vendo? Aqui, ó, com a linha de costura, eu vou costurar aqui, ó. Vou unir aqui ponta com ponta, certo? Vou aqui, ó, puxar aqui pra unir aqui ponta com ponta. Depois que eu costurar aqui, que eu fizer a costura, que eu uni aqui as duas pontas, pra dar um reforço, eu vou pegar e vou, ó, pingar aqui a colinha, né? Ó, vou pingar aqui a colinha, ela já tá costurada aqui com a linha, né? Aqui, aí eu vou pingar aqui a cola pra dar um reforço, ó. Pingo aqui a cola. Aí, quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou mostrar. Pingo aqui e depois eu vou terminar de fazer aqui os pontos altos, certo? Que é o acabamento. Quando chegar aqui nessa parte, eu vou voltar, certo? Pra mostrar como é. Então, eu vou dar toda a volta aqui, né? Daqui da calcinha, dando aquela puxadinha, né? Pra dar elasticidade. Você vai fazer aí a sua. E quando chegar aqui no final, aqui, nessa parte, eu volto. Passei aqui o elástico, tá vendo? Aqui, ó. Por toda aqui, volta aqui da calcinha, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Dando elasticidade, ó. Aquela leve puxadinha. Pra calcinha não ficar torta. Ó, aqui, ó. Tá vendo? A calcinha aqui, ó. Como ela não ficou torta. Tá vendo? Ela não ficou assim, ó. Certo? Aqui no final. Aqui, ó. No final eu costurei. Aqui o elástico, ó. Uni ponta com ponta, tá vendo? Ó, ponta com ponta aqui. Com a linha de costura. Passei aqui a cola pra reforçar. Costure bem, porque quando a cliente for vestir no corpo, a calcinha ela vai esticar. E esse elástico não pode descosturar. Então, costura aí do seu jeito, né? Bem reforçada a costura. Depois você vai passar a cola. Ó, vai passar aqui o pinguinho de cola. Depois que costurou, que uniu aqui a ponta com ponta, vai passar aqui a cola. Pra dar o reforço, né? Ó, passando a cola. Aqui, ó. Certo? E agora, vamos terminar aqui, ó. De prender aqui o elástico, ó. Aqui, ó. Ó. Com pontos baixos, tá vendo? Vamos cobrir bem esse elástico. Ó, no mesmo ponto aqui eu faço outro ponto. Tá vendo? O que é importante aqui é cobrir aqui, ó. O acabamento aqui, ó. Aqui, ó. Fazer aqui um acabamento, tá vendo? Que esse elástico aqui atrás não fique parecendo, ó. Ó. Aqui. Novamente, tá vendo? Ó, vai acertando aqui pra ficar um acabamento direitinho. Ó, vira aqui atrás pra você ver como é que ficou. Ó, vai aqui, ó, ajeitando aqui os pontos, ó, pra cobrir bem aqui o elástico, ó. Tá vendo? Ó, sim. Aqui, ó. Tá vendo que não tá nem aparecendo aqui, ó.
E agora aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Aqui no ponto baixo, aqui, ó. Fecho com ponto baixíssimo, dou a laçada e vou cortar aqui pra depois fazer o arremate, ó. E aqui a gente vai acertando, ó. Tá vendo? Tô cobrindo aqui bonitinho, ó. Vamos ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Que aqui ó, nem aparece aqui, ó, a costura aqui, a união que a gente fez aqui do elástico, ó. Aqui atrás também, ó. Ó, aqui atrás. Tá vendo? Aqui, ó. E agora, tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer do outro lado aqui. Vou colocar o elástico aqui, ó, aqui nas pernas, né? Tendo cuidado, né, com a mesma tensão que eu puxei aqui desse lado, o elástico eu vou puxar desse lado aqui também, né? Tendo cuidado para não deixar a calcinha torta. Então, eu vou passar aqui o elástico por toda a volta aqui na perna. Aqui na hora de puxar, aqui a cola, na hora de puxar aqui, ó, desse lado, não puxem também demais, tem que puxar com a mesma tensão, né? Não puxar demais para ela não ficar assim, ó, torta, não ficar assim, né? Ela tem que ficar aqui certinho aqui no fundo, ó. O fundo aqui tem que ficar certinho, né? Depois que eu passar o elástico aqui, ele vai ficar aqui, ó, alinhado, certo? Então, tudo que eu fiz aqui, ó, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá e puxar com a mesma tensão. Vai fazendo devagarinho, né? Vai colocando assim, ó, a peça pra você ver se tá torta quando você puxar, né? Se ficou assim, torto, se tá certinho. Aqui atrás também, quando for passar, vai passando o elástico devagar, certo? Vai passando e vai vendo se a calcinha não tá ficando assim ou assim, se ela tá ficando aqui certinha, ok? Então, eu vou passar o elástico aqui desse lado, aqui nas pernas. Quando eu terminar, eu volto pra gente passar o elástico aqui em cima, aqui no cos. Coloquei aqui, ó, o elástico aqui no cos, do mesmo jeito que eu coloquei aqui na perna, tá vendo? Comecei aqui pela parte aqui do fundo da calcinha, ó. Prendi o elástico, fui fazendo os pontos baixos para cada ponto alto aqui da base, dando a leve puxada. Fazendo aqui os pontos baixos para cada ponto alto da base, prendendo o elástico, dando uma leve puxada. Então, do mesmo jeito que eu coloquei o elástico aqui nas pernas, eu coloquei aqui no cos. Cheguei aqui no final, costurei, né? Fiz aqui a minha costura, você vai fazer aí do seu jeito, né? Como você achar melhor para costurar, unindo aqui, ó, as pontas do elástico. Passei a cola, né? Que é para poder dar um reforço. E para você saber que, ó, que os dois lados aqui do cos estão do mesmo tamanho, né? Quando você foi prendendo o elástico e puxando, ó, você vai unir aqui, ponta com ponta, ó, da parte da frente, tá vendo? Ponta com ponta da parte de trás, ó. E tá aqui certinho, tá vendo? Não ficou assim, ó, um maior do que o outro, um maior, outro menor. Assim. Ficou certinho. E aqui, ó, nas pernas, ó, ficou com elasticidade. Aqui no cos, ó. Aqui no cos tem elasticidade. Tá vendo? Elasticidade, ó, por toda a calcinha, ó. E agora aqui, vamos terminar de prender aqui o elástico. Do mesmo jeito, ó, como prendeu aqui nas pernas, né? Não tem nada de diferente, é tudo igual. Aqui. Deixa eu desmanchar aqui pra botar um ponto mais apertadinho, ó. Fazendo os pontos baixos. Tá vendo? Aqui eu faço, ó, mais outro, que é pra poder esconder o elástico, ó. A gente vai fazendo mais quantidade de pontos baixos dentro aqui, ó, do mesmo ponto. Tá vendo? Que é pra poder esconder aqui o elástico, ó. E aqui a gente vai ajeitando, igual como fez na perna, ó. Nada de diferente. Vai ajeitando aqui, pra não ficar aparecendo. Ó, ajeita aqui atrás. Aqui, ó. Aperta aqui o elástico um pouquinho, ó. Vendo? Pra ele não ficar aqui grosseiro. Ó. Vai ajeitando aqui, ó, os pontos atrás. Tá vendo? Que não, pra não ficar aparecendo, ó, a emenda aqui do elástico. Nem aqui na parte de trás e nem aqui na parte da frente, ó. E aqui no próximo ponto, vamos fechar, ó. Com ponto baixíssimo. Fechar o ponto com ponto baixíssimo. Dá uma laçada e corta. Igual como fez na perna. Igual como colocou o elástico na perna, vai colocar aqui no cos do mesmo jeito, ó. E vai ajeitando, vai arrumando bonitinho. Faz o arremate aqui, pra esconder o fio. Aqui, ó.
E a nossa calcinha ficou pronta, ó. Tá vendo? Como ficou aqui atrás certinho. Aqui, ó. Ó. Ela não ficou assim, ó, torta aqui nem para um lado, nem torta aqui para o outro. Ficou aqui certinha. O tamanho aqui do cós, os dois lados ficaram iguais, né? Aqui, ó. Aqui a parte da frente, ó. Também. Como ficou a modelagem aqui, ó. Perfeita. Se quiser tirar aqui uma foto para postar, né, na sua página de vendas, para mostrar para cliente, não precisa daquele cabide para esticar, né? Porque a cliente está vendo aqui, ó, que a peça aqui tá esticadinha. Ela vai receber em casa a peça, a calcinha esticadinha, né? Porque você pode colocar naquele cabide, né? Ela vai esticar, né? Ou então na manequim, ela vai esticar. E aí quando você tirar, ela tá toda assim, né? Encolhida. Aí a cliente vê a foto da calcinha toda esticadinha. Quando chega em casa, que abre a caixa, né? Embalagem que recebe, tá lá a calcinha assim, toda encolhida, né? Aqui, ó. É por isso que eu uso o molde, tá vendo? Porque para ficar uma modelagem perfeita da calcinha. Um acabamento perfeito, uma modelagem perfeita. Ó. Aqui, ó, quando colocou o forro, ó, o acabamento. Tá vendo? Não é porque o nosso material é artesanal, trabalhamos com os biquínis artesanais, né? Que não precisa ter acabamento. Precisa ter acabamento sim. Ó, aqui, ó, o elástico aqui nem aparece, ó. Nem tá aparecendo aqui o elástico. Tá vendo, ó? Não dá nem pra ver aqui. Aqui atrás também, ó, o acabamento aqui do elástico, tá vendo? Na parte de trás. Ó que perfeição. Ó, aqui o elástico aqui também nas pernas, ó. Aqui. Nem sei onde foi que eu fiz, cadê? Aqui. Porque não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Aqui. A emenda. Foi aqui. Aqui a emenda. Não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Ó. Ó aqui na parte da frente. Tá vendo que não dá nem pra ver a emenda do elástico, ó. Aqui. No fundo, ó, a parte da frente. Tá vendo? Aqui. Não dá pra ver. A emenda tá aqui, ó. Não dá pra ver, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá vendo que perfeição? Então faça aí a sua com calma, né? Qualquer dúvida pode perguntar. Que faça, assista o vídeo primeiro, tô com calma, tá vendo? Pra você fazer a sua peça bonitinha, ó. Aqui, ó, que perfeição. Ó, que modelagem linda dessa calcinha. Tá vendo? Espero que você tenha gostado do vídeo, da aula. Se você gostou, comente, compartilhe, né, com suas colegas crocheteiras. Qualquer dúvida, pode perguntar, né? Dá um joinha, né, lá, para poder o canal entender, né, que você gostou do vídeo e ele poder compartilhar com outras pessoas e eu poder também trazer, né, mais modelos aqui de biquíni. Então está pronta aqui a nossa calcinha com inspiração no biquíni da Virgínia, né, que ela usou só a parte de cima. E aí fizemos aqui uma parte de baixo para combinar com a parte de cima, modelo fechado, que é o modelo tanga, e atrás é meio fio.